posso dizer que eu sou pintora, que eu sou escultora, ou que eu sou artista conceitual, enfim. É um trabalho que vai indo muito guiado pela curiosidade com as coisas, com a matéria, com os materiais e com o fazer manual. Meu trabalho está bem fortemente ligado a isso. E a Célia, inclusive, foi minha professora de arte quando eu era criança. Então a arte está sempre presente. Engraçado que eu sempre tive essa certeza de que eu ia trabalhar com isso, que eu ia ser artista. A gente está aqui nesse ateliê, que é um ateliê de cerâmica, eu não sendo ceramista, então eu faço esse movimento de trabalhar com a Célia, de pedir ajuda dela e de vir trabalhar nesse ateliê específico de cerâmica. E eu trabalho muito com as questões do cotidiano e a minha relação com o dia a dia e com as coisas comuns da vida, assim, com as coisas que vão acontecendo na vida de todo mundo. Isso vai reverberando no meu trabalho e eu vou, vamos dizer, representando isso de alguma maneira, enfim. Que é esse lugar da observação, do silêncio, da concentração. E aí durante a minha prática, esses anos todos, assim, muitas vezes eu volto para esse lugar do barro, da modelagem. Então a Célia é uma parceira de trabalho desses trabalhos em cerâmica, sempre. Às vezes eu vou fazer trabalhos que chamam as pessoas para trabalhar comigo. E agora surgiu esse trabalho que vem nessa atuada aí, de repente querer trabalhar de novo com barro. Ele surge a partir do momento que eu acho que eu começo a ficar um pouquinho mais velha e as pessoas próximas começam a morrer. Aconteceu com a morte da minha avó, eu estava muito tocada com aquilo, eu estava vendo a iminência daquilo, acompanhando ela, visitando, ela estava bem doente já. E eu tive uma experiência meio forte, assim, de estar voltando de uma visita e estar com essa tristeza, com essa impressão, assim, impressionada com esse processo todo. E de estar ali numa avenidona em São Paulo, no meio do horário do trânsito, naqueles prédios de vidro, e encontrar no chão uma libélula bem bonita, dessas furtacoras, assim, grandes, morta no chão, embaixo desse prédio, assim. E aquilo, naquela hora, naquele momento, assim, me deu uma relação, uma ideia dessa coisa efêmera da vida. Daí eu comecei a pesquisar esses insetos. E eu achei essa classe aí, esses insetos dessa classe chamada Ephemeroptera, dessa ordem chamada Ephemeroptera, que são esses insetos que voam em volta da lâmpada e morrem. E aí veio a ideia de fazer essas peças de cerâmica, meio representando esses insetos depois dessa história toda. Já no chão, já formando um grande círculo, que é como a gente às vezes vê eles, tem essa iluminação, né, de algum ponto, alguma fonte de luz, uma lâmpada, e eles vão e voltam, morrem e muitas vezes fica até redondo ali embaixo, né? Como tinha essa questão do coletivo, do universal, do humano na história, a gente achou importante contaminar um pouco essas peças e o trabalho todo com uma energia coletiva, né? Não só de nós duas, mas de mais gente. Essa forma desse inseto que eu imaginei no começo foi mudando muito de acordo com os gestos que a gente fazia para produzir as peças, né? Como que esse gesto pode ser um gesto único, que fica quase um gesto só para fazer, e a repetição vai gerando essa transformação no trabalho e esse aprimoramento.
Esse trabalho ele tem uma questão da luz também, é um trabalho que é montado na penumbra. Esse círculo de peças, ele acontece, né, como se fosse esse voo dos efêmeros, dos efemerópteros em torno de uma luz, que caem e descansam em círculo em torno dessa lâmpada. E finalmente essa situação final da instalação é uma situação de penumbra, desse lugar silencioso, desse lugar reflexivo, desse lugar que traz esse pensamento, essa reflexão dessa efemeridade da vida.